Quando a gente fala de crenças, a gente fala de ordem sistêmica familiar. Antigamente, as mulheres eram nesse patamar de submissão quanto ao homem, né? Hoje em dia não tem mais isso. A mulher, ela precisa se posicionar perante o que ela quer fazer da vida dela, o que ela precisa fazer. Só que as justificativas são N. Eu não posso por causa disso, porque o meu marido não vai fazer, porque é muito difícil, porque eu preciso, né, pedir para ele fazer o tempo todo. E não é esse lugar que a gente quer encontrar, né, para essa mulher. Quando eu falo de ordem sistêmica, eu divido muito bem uma caixinha e digo: a mulher em primeiro lugar, o relacionamento em segundo lugar e os filhos por último. Mas o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Eu preciso me dedicar, me doar 100% pro meu filho. Tudo bem, né? É uma escolha que você está fazendo pro momento. Mas lembrar que a nossa saúde mental, como mãe, mulher, esposa, todos esses papéis que a gente não vai dar conta de viver essa saúde mental. Não. Entre estar em todos esses lugares e se dedicando 100%, se doando para tudo isso 100%, sem eu lembrar que eu preciso me posicionar. Então, a comunicação em casa faz toda a diferença. Não é que essa mulher ela vai educar o marido né, a ser um bom marido, um bom pai, porque agora eu tenho mais um filho em casa. Não é isso. Mas muitas assumem esse lugar assumem. Que é bem perigoso, tanto para a mulher quanto para o Sim. próprio casamento, né? Porque aí, se você tá ensinando o marido, você não tá nesse lugar de esposa, né? Mas a gente não precisa ensinar. A gente tem maneiras de se comunicar com o nosso marido em que a gente pra encontrar uma mostra pra ele. parceria, né? De como é que a gente conduz isso juntos, né? Mas nesse lugar de que trabalhamos em equipe, somos uma dupla, né? Mas a gente muitas vezes não deixa. Então, por exemplo, o marido tá lá trocando a fralda da criança, você tá dando pitaco no que é pra fazer. O marido tá lá limpando a casa, você tá falando que era pra fazer melhor. Então, deixar esse espaço do homem para que ele também se coloque no papel de eu moro nessa casa, eu também sou pai desse filho, me deixa atuar. Deixar ele fazer do jeito dele. Exato. Que é diferente, muitas vezes, do nosso jeito, mas tá tudo bem, somos diferentes, né? E ok, é isso. O tempo todo, a gente tá no poder da liderança. Porque nós comandamos a casa, então a gente arruma do nosso jeito. A gente faz. Não estamos falando da mulher aceitar tudo que um homem vai falar para ela. Ou nesse papel de submissão. Não. É a mulher ter voz e falar, né, perante as escolhas e necessidades dela. Eu acho que aí entra um ponto importante que é sobre posicionamento, né? Exato. Então, assim, o que eu quero, o que eu espero de um parceiro? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Que precisa ajustar. Existem expectativas em relação a como é que ele vai ser esse pai. A gente tem expectativas em relação a isso, né? Muitas vezes se cumpre, outras vezes não. Mas ele tá sendo pai, tá se construindo pai, assim como a gente também tá se construindo mãe, né? Então, a gente precisa ajustar isso. E nesse lugar, eu preciso me posicionar e dizer para o outro o que eu quero. Quais são as minhas necessidades, sabe? Eu conto contigo para quê? De que forma que eu posso contar contigo? Eu preciso de você para isso, para isso, para aquele outro. Né? Eu preciso fazer X, Y, Z. Então, eu preciso dizer, eu preciso expressar. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar e saber o que é necessidade minha no momento. Né? Então, se eu tenho uma necessidade de dormir melhor, eu tenho uma necessidade física de descansar, eu tenho uma necessidade de estar em contato, de repente, com amigas, outras pessoas que não no universo infantil, porque eu sempre brinco, a gente tem uma saudade, às vezes, de uma interação adulta, né? Sim. A gente fica o dia inteiro naquele desenho, música infantil, enfim, que tá ok, mas chega uma hora que isso não faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa se nutrir daquilo que faz parte do nosso universo, de mulher, de adultas, enfim, né? Então, qual que é a minha necessidade? Né? Então, quando começa a identificar isso, é importante. A mulher precisa saber identificar as suas necessidades, em primeiro lugar. Então, ela identifica, ela reconhece isso. Né? Eu tenho uma necessidade de repor o meu sono, eu tenho uma necessidade de descanso, eu tenho uma necessidade de sair com amigas, eu tenho uma necessidade de me dedicar mais ao meu trabalho, né? Ou de estudar um tanto mais. Ou sei lá, tem tantas coisas, né, hoje, que faz parte de um universo de desejos e planos que uma mulher pode ter para ela. Só que ela precisa expor isso. Ela precisa se posicionar e falar assim, isso aqui importa pra mim. Então, só que muitas vezes essa mulher, ela ataca.
A mulher, quando ataca o homem, quando ela se posiciona de uma maneira que ela só quer liderar, só atacar, só se autodefender. Você não faz, então eu não vou fazer assim. Então ninguém vai fazer nada. Então, nesse lugar, essa mulher, ela precisa olhar para essa situação e muitas vezes tirar o pé. Falar dos seus sentimentos, como ela tá se sentindo, ao invés de atacar o outro. Porque é muito fácil a gente sempre julgar o outro, falar do outro, o que o outro não está fazendo. Só que a gente não muda ninguém através do teórico da palestra, entendeu? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Agora, né, só eu que tô fazendo. Não. A gente só muda na atitude. Então, quando eu mudo a minha atitude dentro da minha casa, perante o meu filho, que sobra tempo para mim, que eu estou com meu marido, que ele vê que realmente, nossa, ela se dedicou para a rotina daquele filho, para que tudo acontecesse. Ele tá vendo o quanto você tá mudando. Não adianta você reclamar que você não tem tempo, sendo que nem a rotina do seu filho você ajusta. Sim. Sendo que nem a rotina do seu relacionamento você ajusta. Então tá confortável. Eu volto lá no começo. Sim. Tá confortável para essa mulher. É uma situação de vitimismo, eu justifico o tempo todo. Toda vítima busca permanecer onde está. Sim. E ela quer justificativas para permanecer ali, só que ninguém escolhe esse lugar conscientemente, né? E aí entra um autoconhecimento de compreender, pera lá, qual que é a postura que eu tô assumindo com a minha própria vida, né? Por que eu tô nesse lugar? Tão vítima, tão refém da minha própria vida, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E é claro que a gente tem N limitações na vida, né? Nem tudo é como a gente quer. E o desafio tá justamente em encontrar os caminhos possíveis pra gente ter uma vida mais perto do que a gente idealiza, do que a gente quer, né? Mas eu acho que sair desse lugar, que é um lugar conhecido para ela, né? Também se arriscar um tanto mais em se expor, sabe? E eu volto a dizer uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar. Se essa mulher, ela entra numa disputa, né, com o homem, ela agride, ela ataca, ela tá se vendo em combate com ele. Entende? Não tá nesse lugar de parceria. É a mulher guerreira. Ela tá ali. A mulher que vai pra garra, que fica. Pra guerra, não, pra guerra, que fica lutando o tempo todo, guerreando o tempo todo, ao invés dela se posicionar como, né? Como o centro do lar. A mulher, na sua feminilidade, ela centraliza e edifica um lar. Se ela tá desequilibrada, se tudo tá, né, como a gente fala, o universo, quando ele conspira tudo junto, né? A favor e não a favor também. Então, a mulher, ela sempre vai se ver nesse lugar de exausta, de cansada, de estressada. E ela não consegue mudar. Porque... E eu acho que é importante trazer essa reflexão de por que eu tô nesse lugar? Por que eu tô aceitando isso? É desconfortável, né? Isso gera dores para ela, né? Sim. Dores emocionais, dores na dificuldade da relação. É sofrido isso. Mas por que permanecer nesse lugar, né? Que ganhos eu tenho com isso? Que a gente chama de ganhos secundários, né? Então, é algo que eu vivo que não é bom, mas eu tenho um ganho secundário com isso. É um ganho emocional, normalmente, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais profundo em relação ao autoconhecimento, sabe, Nanda? Que é começar a fazer essa revisão da tua própria vida. O que fez você chegar nesse lugar? O que está te fazendo permanecer nesse lugar? E aí, você pode começar a pensar em estratégias para sair desse lugar. Para um lugar de mais autonomia, de mais liberdade, de mais liderança da própria vida, sabe? E é claro que isso também tem um peso, né? Porque fazer escolhas, muitas vezes, implica em você saber se comunicar, expressar as necessidades, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Fazer escolhas. Então, assim, fazer escolhas eu preciso me sentir segura, confiante. De que eu vou dizer sim para uma coisa e vou dizer não para outra. Então, eu vou perder num lado para ganhar em outro. O que é melhor? Né? A gente nunca quer perder. Então, trazer essa confiança, essa segurança para si mesma. E muitas vezes a mulher, nesse lugar de vítima que a gente está falando, nesse lugar de refém da própria vida, a autoestima dela tá lá no chão. Mas tudo começa no filho, Thaís. Eu acho assim, ó. A gente pensa, nossa, vamos trazer sentimento, emoção, o que desperta o gatilho, tá tudo certo. Mas tudo começa no filho. Porque se essa mulher não tem tempo para ela, é porque tá desalinhado ali.
eu tenho que olhar primeiro pro meu filho. O que que eu tô fazendo? Será que eu tô sendo 24 horas mãe? Será que a maternidade se tornou um peso porque realmente eu olho pro meu filho e eu acho que eu tenho que me doar o tempo todo? Né? E não é esse lugar que a gente tá falando dessa mulher. Só que se a gente pensar que essa mulher tá lá, envolvida com esse filho, e ela precisa fazer alguns ajustes para que sobre tempo para ela, porque o tempo é significativo. 10 minutos para mim pode ser pouco e para você pode ser muito. Você pode ter 10 minutos para meditar no seu dia e os meus 10 minutos podem ser para outra coisa, para eu ler um livro. Sobre sobrar tempo, o sobrar tempo na sua vida é diferente do meu. Eu acho que Quanto tempo você precisa para você? É essa pergunta que a gente tem que se fazer.